Você já parou diante de um sedã de luxo e se perguntou como um carro tão caro poderia ser tão miserável? Sabe aquelas situações em que um logotipo deveria representar a mais alta qualidade, mas o veículo atrás dele acaba sendo um desastre? Hoje, relembramos alguns dos maiores erros da história dos sedãs de luxo. Não se trata de pequenas decepções, mas sim de exemplos massivos de como um preço alto não é sinônimo de excelência técnica. Apresentamos os 10 piores sedãs de luxo que já surpreenderam os compradores. De desastres eletrônicos a sérios problemas mecânicos, esses carros demonstram que premium nem sempre é sinônimo de qualidade. Então, apertem os cintos, vai ser uma viagem alucinante pelos bastidores da classe luxo. E se este vídeo te ajudar a evitar que alguém cometa um erro caro, curta para todos os apaixonados por carros. 10º, o Maserati Ghibli, construído entre 2011 e 2019. O Ghibli foi a tentativa da Maserati de tornar o luxo italiano acessível a um público mais amplo, com resultados bastante desastrosos. Por trás da carroceria elegante, inspirada na Pininfarina, havia uma miscelânea de peças que faria até um Chrysler 300 corar de vergonha. O modelo básico contava com um V6 biturbo de 3 litros com 345 cavalos, impressionante no papel, mas na prática um motor Ferrari rebaixado, acoplado a uma transmissão automática ZF de 8 marchas que parecia tão lenta que parecia prestes a se aposentar. Interior? Uma lição de como se pode cobrar 70 mil euros por interruptores e botões diretamente do kit Chrysler. O sistema de infoentretenimento foi retirado diretamente de um Dodge Journey, os vidros elétricos eram da linha FCA e o chaveiro lembrava qualquer carro alugado. Pelo menos havia o famoso relógio da Maserati no painel, ironicamente, muitas vezes a única peça que funcionava de forma confiável. O verdadeiro destaque, no entanto, era a confiabilidade. As bombas d'água duravam pouco mais que doces, os turbocompressores morriam por volta dos 60 mil quilômetros e o diferencial começava a reclamar a pouco menos dos 50 mil. Falhas elétricas ocorriam com uma frequência que lembrava um torneio de praia de shorts. Maçanetas quebravam, sensores de estacionamento enlouqueciam e o sistema de infoentretenimento travava com mais frequência do que um lago no norte da Alemanha em janeiro. A experiência de dirigir também refletia a qualidade questionável. A direção parecia morta, a suspensão oscilava aleatoriamente entre esportividade e conforto, falhando em ambos. Até mesmo o som do motor, frequentemente elogiado, só impressionava quando suportes barulhentos ou escapamentos quebrados dominavam o timbre. E a depreciação? Um verdadeiro choque. Um Ghibli que custava cerca de 75 mil euros novo perdia até 40 mil euros em 3 anos, cerca de 30 euros por dia. Você poderia ter acendido uma nota de 20 euros todas as manhãs e estaria melhor financeiramente. Hoje, você pode comprar modelos de 2014 com cerca de 100 mil quilômetros por menos de 20 mil euros, e mesmo isso é pedir demais. Número 9. O Sterling 825 e o 827, construídos entre 1986 e 1993. Engenharia britânica aliada à confiabilidade japonesa, o que poderia dar errado? Bem, praticamente tudo. A Rover queria reconquistar o mercado americano com este modelo e utilizou a plataforma Honda Legend. Os motores V6 de 2,5 e 2,7 litros eram de origem Honda e considerados indestrutíveis. Mas todo o resto se enquadrava mais na categoria de pesadelo. O sistema elétrico era da Lucas, conhecido por muitos como o Príncipe das Trevas. Os vidros elétricos funcionavam à vontade, as luzes do painel piscavam como uma casa mal assombrada e o sistema de travamento central decidia se trancava o motorista dentro ou fora. O ar-condicionado oferecia 3 programas: tempestade ártica, calor do deserto ou nada. Uma verdadeira aposta em vez de conforto. A qualidade de construção? Tão ruim que a British Leyland parecia quase profissional em comparação. Frestas pelas quais você poderia facilmente enfiar um dedo. Frisos que caíam só de olhar. Couro que rachava antes da primeira troca de óleo e revestimentos de madeira que descascavam mais rápido que papel de parede no verão. Borras de vedação das portas que cediam com chuva leve e proteção contra a ferrugem que aparentemente nunca era instalada. Esses carros enferrujavam até no deserto. O verdadeiro destaque, no entanto, era a transmissão. A transmissão automática de 4 marchas patinava, constantemente procurando por marchas, e geralmente parava completamente antes de o carro completar 5 anos. Uma revisão custava mais do que o valor de todo o veículo. O abraços era mais um indicador do que um recurso de segurança, e o pedal do freio parecia uma esponja molhada. A direção era tão esponjosa que se duvidava que as rodas dianteiras estivessem conectadas.
No total, cerca de 35 mil exemplares foram vendidos antes da Rover se retirar do mercado americano em 1991. Hoje, talvez restem algumas centenas. A maioria foi descartada assim que o primeiro orçamento caro chegou. Encontrar peças de reposição tornou-se como procurar por Atlântida, teoricamente possível, mas na prática uma aventura que custa mais do que vale a pena. Um triste exemplo de como a cooperação britânico-japonesa pode, na verdade, produzir algo pior do que qualquer um dos lados poderia ter feito sozinho. Número 8. O Bentley Azur, fabricado entre 1997 e 2002. Um conversível por cerca de 350 mil euros, destinado a pessoas com muito dinheiro, mas pouco juízo. Construído sobre o Continental R, pesava impressionantes 3 toneladas. Isso equivale a 3 Mazda MX-5 com capota de lona. Sob o capô, havia um V8 turbo de 6,7 litros com 385 cavalos. Parece potente, mas com aquele peso, até um Toyota Camry conseguiria facilmente superá-lo. O teto deveria ser uma obra-prima técnica, mas na realidade era um desastre. Levava cerca de 30 segundos para abrir, quando funcionava. O sistema hidráulico vazava mais fluido do que uma torneira velha, e consertá-lo significava remover metade do interior. O custo, cerca de 15 mil euros só para o teto. O sistema era tão complicado que até mesmo os mecânicos da Bentley precisavam de treinamento especializado para entendê-lo. Muitas concessionárias simplesmente recomendavam nunca abrir o teto. A eletrônica? Um exemplo perfeito da falta de confiabilidade britânica. O painel digital exibia números fictícios ou nada. Os bancos se moviam sozinhos durante a condução, o rádio mudava de estação à vontade e o controle automático de climatização funcionava completamente sozinho. Os vidros elétricos quebravam com frequência, cerca de 800 euros cada. O sistema de travamento central frequentemente trancava o carro do lado de fora, mesmo com o teto aberto na chuva. Os custos de manutenção eram astronômicos. Uma troca de óleo custava cerca de 500 euros, pastilhas de freio novas, 2.000, e uma revisão geral, 8.000 por ano. O turbocompressor geralmente falhava após 80 mil quilômetros, e uma substituição, cerca de 12.000 euros. A suspensão a ar cedeu com o próprio peso, cada troca de amortecedor custava cerca de 3.000 euros, e 4 delas eram necessárias. O único componente verdadeiramente confiável era a transmissão, um GM 4L80E. Todo o resto falhou primeiro. A perda de valor foi drástica, de 350 mil para 80 mil euros em apenas 5 anos. Hoje, os preços de exemplares dirigíveis variam entre 50 e 70 mil euros, se você conseguir encontrar um que funcione. Muitos sobrevivem como decoração de garagem imóvel. A Bentley construiu um total de pouco menos de 1.400 em 6 anos. Talvez 500 ainda estejam funcionais. O resto é um lembrete de que dinheiro por si só não resolve problemas técnicos, apenas os torna mais caros. Número 7. O Volkswagen Phaeton W12, construído entre 204 e 206, o projeto dos sonhos de Ferdinand Piëch. O Phaeton pretendia provar que um carro do povo também poderia competir na categoria de luxo. O resultado? Um fiasco financeiro. A versão com motor W12 de 6,0 litros e 420 cavalos personificava particularmente essa megalomania. Preço inicial, cerca de 85 mil euros, para um Volkswagen. A fábrica transparente foi construída especificamente para esse fim em Dresden, com paredes de vidro, pisos de madeira nobre e músicos que tocavam durante a montagem. A construção dessa fábrica consumiu mais dinheiro do que muitas montadoras valem. Cada unidade foi vendida com prejuízo. Segundo estimativas, a VW perdeu mais de 28 mil euros por carro. Tecnicamente, o Phaeton era impressionante, mas complexo demais. Suspensão a ar com 17 ajustes diferentes. Ar-condicionado automático de 4 zonas que mantinha a temperatura com precisão de 1 grau. Ventilação sem correntes de ar, que levou 5 anos para ser desenvolvida. Tampas do porta-malas com controle elétrico, vidros duplos, bancos com 18 opções de ajuste elétrico e função de massagem. Uma obra-prima técnica, uma que ninguém queria. A desvantagem rapidamente se tornou aparente no uso diário. A suspensão a ar falhava regularmente e as substituições custavam cerca de 6 mil euros. O W12 era essencialmente 2 motores VR6 misturados, o dobro da complexidade, o dobro dos problemas. As bobinas de ignição falhavam com frequência, 300 euros cada, e isso aconteceu 12 vezes. A transmissão automática ZF de 6 marchas superaqueceu e falhou, custando 8 mil euros para revisá-la.
A eletrônica também era típica da Volkswagen daquela época, unidades de controle que causavam mais problemas do que ajudavam. Reguladores de janela pouco confiáveis. Sensores que relatavam erros onde não havia nenhum. E a perda de valor? Catastrófica. 85 mil euros viraram 15 mil depois de 5 anos. Hoje, os preços dos modelos W12 variam entre 10 e 20 mil euros, e mesmo isso é considerado superfaturado. Peças de reposição são difíceis de encontrar, já que muitos componentes foram desenvolvidos exclusivamente para o Phaeton. A VW nem fornece mais filtros de cabine. E o Phaeton compartilhava sua plataforma e tecnologia com o Bentley Continental, por apenas um terço do preço. Mas ninguém ficou impressionado. Em todo o mundo, cerca de 25 mil unidades foram vendidas em 15 anos, em comparação com a meta de 20 mil por ano. Nos Estados Unidos, um total de apenas 2 mil veículos foram produzidos. O Phaeton continua sendo o fracasso mais caro da VW até hoje, um carro brilhante que ninguém queria. Sexto, o Infiniti Q45, produzido de 1999 a 2000. A primeira tentativa da Infiniti de levar um verdadeiro carro-chefe para as ruas, como uma resposta direta à Lexus. Só que a Infiniti se esqueceu de dar a resposta certa. O modelo foi lançado sem grade, com apenas uma superfície lisa onde normalmente ficaria um símbolo de prestígio. A campanha publicitária? Jardins, pedras e árvores, mas nada de carro. Os clientes ficaram confusos, e os números de vendas refletiram exatamente isso. Sob o capô, havia um V8 de 4,5 litros com 278 cavalos, notável para 1990. A direção nas 4 rodas também era inovadora, mas sua implementação era falha. O design? Oficialmente, progressivo, mas na realidade, simplesmente sem graça. O Q45 parecia um Nissan Máxima inchado que havia perdido seu caráter com o passar do tempo. O design frontal sem grade foi pensado para parecer futurista, mas parecia bastante inacabado, como se os toques finais tivessem sido esquecidos. O interior oferecia uma interpretação estranha de luxo, tudo em bege. Couro bege, plástico bege, acabamento bege, era como sentar dentro de um aparelho auditivo enorme. A tecnologia prometia muito, mas entregava pouco. A direção nas 4 rodas às vezes funcionava, facilitando o estacionamento. Quando falhava, cada viagem se tornava um risco. A suspensão eletrônica oferecia 2 modos, firme e firme. O ar-condicionado automático exigia ajustes constantes. O sistema de som Bose soava potente, mas abafado, quase como música através de um travesseiro. A confiabilidade não era catastrófica, mas estava longe da lendária durabilidade de um Lexus LS 400. As guias da corrente de distribuição se desgastavam precocemente, levando a falhas dispendiosas do motor, os sensores de fluxo de massa de ar constantemente falhavam, os displays digitais perdiam pixels e o couro e o verniz envelheciam rápido demais. Preço novo, cerca de 40 mil euros, mas envelheceram como carros na categoria de 20 mil euros. A Infiniti vendeu cerca de 15 mil Q45S no primeiro ano. A Lexus, por outro lado, vendeu 40 mil LS 400S. A mensagem era clara. Em 1994, a Infiniti tentou uma reviravolta, adicionou uma grade, um visual mais clássico. As vendas aumentaram ligeiramente, mas o dano à sua imagem foi irreparável. Hoje, você pode obter exemplares bem conservados por cerca de 5 mil euros, mas quase ninguém os compra. O Q45 continua sendo um capítulo esquecido na história dos carros de luxo e uma lição para a Infiniti: ser diferente não é automaticamente melhor. Às vezes, os clientes querem apenas um design coerente e uma mensagem clara. Quinto, o AMC Passer, construído entre 1975 e 1980. Originalmente concebido como um carro compacto, a AMC tentou posicionar as versões mais bem equipadas contra os importados caros, o que fez com que um subcompacto largo subitamente parecesse um carro de luxo. O conceito pretendia inaugurar uma revolução no design automotivo, mas virou motivo de chacota. A bitola larga e a cabine inclinada para a frente eram inovadoras no papel, mas, na realidade, um desastre. O plano original era usar um motor Wankel da General Motors. Quando o projeto fracassou, a AMC enfiou seu antigo 6 cilindros em linha sob o capô. Em um carro que pesava cerca de 1.455 quilos, o motor da década de 1970, atormentado pelas emissões, praticamente não tinha movimento. Os 6 cilindros de 232 polegadas cúbicas produzia apenas 90 cavalos de potência. 90! Em um carro mais largo que um Cadillac.
De 0 a 100 km por hora, levava 15 segundos inteiros, se você tivesse paciência. O design? Único, no catálogo, bizarro na estrada. Enormes extensões de vidro por toda parte. A porta do passageiro era mais comprida que a do motorista para facilitar o acesso ao banco de trás. Na prática, o carro simplesmente parecia torto. A extensão de vidro transformava o interior em uma estufa no verão e um congelador no inverno. O ar-condicionado não dava conta do recado e o aquecimento ficava sobrecarregado. O acabamento estava dentro dos padrões da AMC, ou seja, péssimo. As portas não encaixavam, as vedações dos vidros vazavam, o plástico interno deformava com o sol e os bancos duravam menos que os pneus. Proteção contra ferrugem? Aparentemente, apenas opcional. Alguns passeios começaram a enferrujar na concessionária. O sistema elétrico parecia ter sido projetado por alguém que desprezava a eletricidade, nada funcionava de forma confiável. Os pequenos ajudantes a vácuo falhavam com frequência. A AMC tentou criar uma aparência premium com a versão Deluxe, bancos de couro que não eram de couro legítimo, bancos com efeito de madeira que não eram de madeira legítima e um sistema Premium, que era tudo menos premium. Preço no final da década de 1970, pouco menos de $8.000, ajustado pela inflação atual, cerca de 35 mil euros, para um Passer. Cerca de 280 mil exemplares foram produzidos em 6 anos, mas apenas cerca de 10% deles eram equipados com equipamentos de luxo. Hoje, são raros, não porque tenham valor de colecionador, mas porque há muito tempo voltaram à ferrugem. O Passer demonstrou de forma impressionante que largura não significa elegância. Significa apenas que você tem ainda menos espaço no estacionamento. Quarto, o Cadillac Fleetwood V8 6.4, construído entre 1981 e 1983. Era a resposta a uma pergunta que ninguém jamais havia feito: como tornar um V8 de 6 litros mais econômico, transformando-o em um de 6 cilindros, ou mesmo de 4 cilindros, enquanto se dirige. Parece visionário, mas, na realidade, era uma receita para o caos. Foi a primeira tentativa de desativação de cilindros, muito antes de os computadores terem o poder de processamento necessário e antes mesmo que a tecnologia estivesse madura. A ideia: em cargas leves, os cilindros seriam desativados para economizar combustível e reduzir as emissões. A implementação: roleta russa sobre rodas. Válvulas solenoides desativariam os cilindros, controladas por uma unidade de controle com o poder de computação de um relógio de pulso digital. O resultado: alternância constante entre V8, V6 e V4. Para os passageiros, parecia um passeio de barco em uma tempestade, quando funcionava. Na maioria das vezes, não funcionava. O consumo de combustível caía, na melhor das hipóteses, 2 litros por 100 km. Quando o sistema falhava, o motor funcionava permanentemente com 4 cilindros, em um sedã pesando mais de 2 toneladas. Aceleração? Agonizantemente lenta. Colinas se tornavam montanhas, entradas de rodovias se tornavam testes de coragem. A solução das concessionárias: desativar o sistema e deixar o motor funcionando permanentemente como um V8. A Cadillac fingiu que a garantia não foi afetada. Os proprietários fingiram que estavam recebendo o consumo de combustível prometido. Todos agiram como se não fosse um desastre. Mas o dano à imagem da empresa foi enorme. A Cadillac queria ser o padrão do mundo, o que eles entregaram foi o padrão da decepção. A suspensão era típica da General Motors do início dos anos 1980, tão macia que até uma cama d'água parecia firme. A direção tinha mais folga do que uma performance teatral, e os freios eram, na melhor das hipóteses, uma sugestão. Qualidade do interior? Questionável. Pelo menos havia um painel digital que quebrava com grande custo e calotas com raios de arame que não enganavam ninguém. Os números de produção não são claros, já que a Cadillac reluta em discuti-los. Estima-se que aproximadamente 50 mil motores V8, 6.4 foram produzidos. A maioria foi convertida para V8 permanentes no primeiro ano. Veículos sobreviventes com desativação de cilindros funcional? Praticamente nenhum. O V8, 6.4 provou que ser o primeiro a introduzir uma nova tecnologia não significa necessariamente ser inovador. Às vezes, você é apenas o primeiro a fracassar espetacularmente. Terceiro, o Ford Thunderbird, produzido entre 202 e 205. O Retrobird foi a tentativa da Ford de recriar a magia dos anos 1950 usando a tecnologia dos anos 2000. O resultado foi uma mistura de peças existentes, que decepcionou especialmente aqueles que ainda guardavam o Thunderbird original em seus corações.
Tecnicamente, era baseado na plataforma do Lincoln LS, equipado com um V8 de 3,1 litros do mesmo modelo, visualmente reminiscente do Thunderbird de 1955, mas com preço equivalente ao dos sedãs esportivos alemães. O preço inicial, cerca de 36 mil euros para um Ford. De frente, o design ainda exalava um toque de charme, mas de qualquer outra perspectiva, o carro parecia um Thunderbird em uma dieta completamente errada, alto demais, largo demais, pesado demais. Enquanto o original oferecia uma sensação de roadster esportivo, esta nova versão era mais como uma robusta viatura de passeio para motoristas que não se preocupavam com o conforto. Por dentro, as coisas não eram melhores. O visual retro significava muito cromado, embora cromado barato que descascava rapidamente. Os instrumentos, embora inspirados no clássico, eram retroiluminados com LEDs brancos berrantes que tornavam cada volta seguinte um esforço. O desempenho era medíocre. 252 cavalos de potência, pouco menos de 1.700 kg, 0 a 100 km por hora em 7 segundos, sólido, mas nada espetacular. A transmissão automática de 5 marchas trocava as marchas suavemente, mas de forma letárgica. O chassi era esponjoso, a direção, insensível, e os freios, adequados. Em resumo, um carro para quem não gosta de dirigir. A capota tinha que ser operada manualmente, em um carro que custava cerca de 40 mil euros em 2022. O teto solar elétrico só estava disponível por um custo adicional. Muitos clientes optaram por não tê-lo e depois se arrependeram. Confiabilidade era padrão para a Ford na época. Problemas eletrônicos em massa. O painel de instrumentos falhava com frequência, os vidros elétricos emperravam, o ar-condicionado esquecia suas configurações e as guias da corrente de comando se desgastavam prematuramente, resultando em danos dispendiosos ao motor. A transmissão automática também desenvolvia o infame problema de trepidação, que geralmente resultava em substituição, a um custo na faixa de 5 dígitos. A Ford sonhava com vendas anuais de 25 mil unidades. No primeiro ano, o número foi de 19 mil, mas as vendas despencaram drasticamente depois disso. Um total de pouco menos de 68 mil unidades foram produzidas em 4 anos. Hoje, você pode comprar veículos bem conservados por cerca de 15 mil euros, mas compradores são raros. O Thunderbird demonstra de forma impressionante que a nostalgia só vende se o pacote geral estiver certo. E isso exige mais do que alguns detalhes cromados e janelas redondas, exige alma. Este modelo não tinha nenhuma. Segundo, os modelos Packard baseados na Studebaker, produzidos entre 1957 e 1958. Um triste capítulo na história de uma marca que já foi considerada o epítome do luxo americano. O que antes era um símbolo de elegância e refinamento técnico acabou como uma tentativa desesperada de manter a marca viva artificialmente com Studebakers rebatizados e superchargers adicionados. Os chamados Packard K58S eram, na realidade, nada mais do que modelos Studebaker President com grades modificadas, alguns emblemas e um preço significativamente mais alto. Foi o último suspiro de uma empresa moribunda. A fusão com a Studebaker em 1954 visava salvar ambas as marcas, mas apenas acelerou o declínio da Packard. A partir de 1957, a fábrica da Packard foi fechada e os veículos passaram a ser construídos em South Bend, nas linhas de produção da Studebaker, por operários que sabiam muito bem que não estavam construindo um carro Packard genuíno. O Packard V8 era, na verdade, um motor Studebaker de 289 polegadas cúbicas com um supercharger MC Culos, produzindo teoricamente 275 cavalos de potência. Na prática, o supercharger superaquecia, travava e frequentemente danificava todo o motor. A aparência também não era nada boba, proporções incorretas, um design que lembrava um Studebaker disfarçado. Interior? Também Studebaker, só que com couro e letras Packard. Painel, bancos, plásticos baratos, tudo idêntico. Era como colocar um logotipo Rolex em um Timex. A qualidade de construção era catastrófica. Vãos enormes, portas que não fechavam direito, janelas com vazamentos, frisos de acabamento que estavam descascando e tinta que desbotava antes mesmo da entrega. O preço girava em torno de $4.000, mas a sensação era mais condizente com um carro que custava 1.000. Os números de vendas refletiam o desastre. Em 1957, foram produzidos aproximadamente 4.800 veículos, no ano seguinte, nem 2.600. Depois disso, acabou. A Packard desapareceu não com dignidade, mas como uma espécie de paródia de si mesma.
Os poucos exemplares sobreviventes não são itens de colecionador procurados hoje em dia, mas apenas relíquias raras, prova de como as fusões corporativas podem ser desastrosas. O verdadeiro Packard morreu em 1956. Tudo que se seguiu foi um funeral de caixão aberto. Número 1. Os Maybach 57 e 62, produzidos entre 203 e 204. A ressurreição de uma marca muito esquecida, a tentativa da Mercedes-Benz de superar a Rolls-Royce. Preço, cerca de 300 mil euros. Resultado, um desastre. O plano era competir com a Bentley e a Rolls-Royce. Na realidade, porém, o Maybach competiu mais com o bom senso, e perdeu miseravelmente. Até o nome era um problema. Maybach não tinha significado para os compradores dos anos 2000. Era uma marca que havia desaparecido na década de 1930. A Daimler investiu milhões para construir prestígio artificialmente. As revelações ocorreram em galas suntuosas com champanhe e uma orquestra, apenas para então apresentar um derivado do Classe S mais pesado, com uma grade modificada, mas com o triplo do preço. Tecnicamente, era um Classe S com extras. O Maybach 57 tinha pouco menos de 5 metros de comprimento, o 62 quase 5,5. Ambos usavam um V12 biturbo com 543 cavalos, depois até mais de 600. Números impressionantes, mas no final ele dirigia como o que era, um Classe S mais pesado, com quase 500 kg de isolamento adicional e lastro técnico. O interior tinha a atmosfera de um jato particular, assentos reclináveis com apoios para os pés, coolers para champanhe, mesas dobráveis e cortinas. Luxo sem alma. Somavam-se a isso os problemas eletrônicos típicos daquela geração da Mercedes. O sistema Command pifou, a suspensão a ar perdeu ar e a suspensão hidráulica ABC cedeu. Consertos? Custando o equivalente a uma hipoteca. O verdadeiro problema, no entanto, era a comparação. Pelo mesmo preço, você poderia comprar um Rolls-Royce Phantom, um verdadeiro símbolo de história, prestígio e carisma. O Maybach, em comparação, parecia um Mercedes Classe S disfarçado. Os números de vendas foram igualmente catastróficos. O plano era de 2.000 unidades por ano. No final, apenas cerca de 3.000 unidades foram vendidas em todo o mundo em 9 anos. Nos Estados Unidos, apenas 150 por ano. Bilhões em custos de desenvolvimento, para um projeto que ninguém queria. A perda de valor era lendária. Um Maybach 62 por 350 mil euros valia apenas 50 mil depois de 10 anos, uma perda de 90%. Hoje, você pode comprar um Maybach 57 pelo preço de um Classe E novo. Mas ainda assim você não deve comprar um. Peças de reposição custam 3 vezes mais que um Mercedes, oficinas especializadas exigem quantias astronômicas e as seguradoras apenas riem e cobram prêmios de 5 dígitos. O Maybach provou que tradição não se compra, é preciso cultivá-la. A Mercedes tentou forçar o prestígio, mas o mercado percebeu imediatamente o blefe. Quando a marca foi finalmente descontinuada em 2012, ninguém lamentou. Foi uma decisão piedosa. O Maybach não foi apenas o pior sedã de luxo de todos os tempos, mas também o fracasso mais caro da história do segmento premium. Um lembrete de 300 mil euros de que dinheiro não compra estilo nem respeito. Então, esses foram 10 sedãs de luxo que provaram. Preço alto não garante necessariamente qualidade. Mas agora a pergunta para você. Qual desses desastres com rodas você dirigiria no dia a dia, se realmente não houvesse alternativa? E qual modelo, na sua opinião, mereceria ser derretido e reencarnado como um carrinho de compras? Conte para a gente nos comentários abaixo e sinta-se à vontade para compartilhar seus próprios pesadelos com carros de luxo. Estamos curiosos para saber o seu momento de Schadenfreude. Não se esqueça de se inscrever no canal se quiser informações mais aprofundadas sobre os maiores erros da história automotiva. Ative o sininho, porque na próxima semana falaremos sobre veículos que foram proibidos por serem simplesmente perigosos demais. Obrigado por assistir, e lembre-se, às vezes, o melhor carro de luxo é simplesmente aquele que dá partida de forma confiável pela manhã.